Meus irmãos, meus amigos, graça e paz vos sejam multiplicadas. Estamos iniciando aqui mais uma série e queremos convidar você para acompanhar conosco essa série que está iniciando hoje, que tem como título Personagens Bíblicos. E nós vamos estar aqui apresentando os personagens bíblicos mais importantes e dando aqui um pequeno resumo do que eles foram, do que eles significaram, tanto para Deus como para a história, como para a própria Bíblia, e o exemplo de cada um que a gente pode aprender e tirar para nós mesmos. E hoje nós vamos começar com o primeiro homem, Adão. Adão foi o primeiro homem criado e, portanto, é o primeiro personagem bíblico a ser apresentado. Mal podemos imaginar qual deve ter sido a sensação de ser a primeira e única pessoa do mundo, né? A gente imaginar é uma coisa extraordinária, né? Isso, você ser o primeiro em tudo, o primeiro homem só. Eu acredito que havia muitas coisas que não podemos explicar aqui. Uma coisa é para nós ser solitário, outra foi para Adão, que nunca havia conhecido outros seres humanos. Ele não teve muito do que nos faz ser quem somos: infância, pais, família ou amigos. Foi preciso aprender quem era por si só. Felizmente, Deus não o deixou lutando sozinho por muito tempo, até presenteá-lo com uma companheira ideal, Eva. Ambos formavam uma unidade, eram completos e inocentes, sem qualquer sinal de medo, vergonha ou culpa. Uma das primeiras conversas de Adão com sua maravilhosa companheira deve ter sido a respeito das regras do jardim. Antes que Deus fizesse Eva, já havia concedido a Adão completa liberdade no jardim, junto com a responsabilidade de zelar por este. Mas uma árvore lhe era proibida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão teria dito a Eva todas estas coisas. Ela sabia, quando Satanás aproximou-se, que aquele fruto não deveria ser provado, mas decidiu comê-lo. Então não parou para considerar as consequências. Ele foi em frente e comeu também do fruto. Naquele momento de pequena rebelião, algo grande, belo e livre foi despedaçado. A criação perfeita de Deus. Adão foi separado de Deus pelo desejo de agir por si próprio. O efeito em uma janela de vidro é o mesmo, se quebrada por um pequeno ou um grande seixo. Os muitos fragmentos jamais podem ser colados novamente. Deus, entretanto, tinha um plano para vencer os efeitos da rebelião. A Bíblia inteira mostra como Jesus, sua vida sem pecado, a Bíblia inteira mostra como este plano se desenvolveu, culminando com a vinda do próprio Deus à terra por meio de seu Filho Jesus. Sua vida sem pecado e sua morte possibilitaram o perdão de Deus a todos quantos o desejassem. Nossos pequenos e grandes atos de rebelião
provam que somos descendentes de Adão e somente pedindo perdão a Jesus Cristo podemos nos tornar filhos de Deus. Em Adão nós temos muitas lições a aprender pela história revelada na Bíblia. A principal delas é que não importa o tamanho da rebelião, não importa o tamanho do pecado, todo pecado nos coloca diante de Deus como réus. Mas graças a Deus que nos deu vitória em Cristo Jesus. E através de Cristo nós somos redimidos porque pomos nossa fé nele. Então a justiça de Cristo nos é imputada por meio da nossa fé posta nele. E a nossa justificação nos é concedida por meio da fé. Isso é o que se chama graça. A graça de Deus. Sendo nós dignos de condenação, Deus nos oferece reconciliação, perdão, salvação. Que maravilha. Vamos em frente então. Mas existem pontos em Adão que eram fortes e tinham êxitos. Já outros de fraquezas e erros. Também temos lições de vida e as informações essenciais e o versículo-chave. É simples o resumo, é só para a gente ter uma ideia de quem foi a pessoa de Adão. Os pontos fortes e os êxitos dele. Primeiro, zoológico. Conferiu nomes aos animais, ou seja, todos os nomes de animais existentes foram colocados por Adão. Adão foi quem deu nome aos animais. Primeiro arquiteto de paisagens, né? Designado para cuidar do jardim. Ele tinha um zelo. A Bíblia não informa tudo, mas sendo ele puro, sendo ele santo, e tendo ele comunhão perfeita com Deus, com o qual conversava todas as tardes, com certeza cuidava bem daquele jardim. Ele também foi o pai da raça humana, né? Foi o primeiro homem. Ele também foi a primeira pessoa feita à imagem de Deus e o primeiro homem a partilhar um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. É tanto que a Bíblia diz que no cair da tarde, Deus descia ao jardim para conversar com Adão. Isso é maravilhoso. Hoje, para nós conversarmos com Deus, é através da comunhão pelo Espírito Santo que a gente recebeu através da fé em Cristo Jesus, o Senhor. As fraquezas e erros de Adão. Fugiu à responsabilidade e culpou outros. Por exemplo, só havia uma proibição no jardim e esta foi quebrada por Adão, mas ele colocou a culpa em Eva. Quando Deus veio no virar da tarde conversar com Adão, Adão estava escondido juntamente com Eva. Quando Deus procurou, falou, ele disse: estamos escondidos. E quando Deus perguntou o motivo, ele disse: a mulher que o Senhor me deu, ela comeu do fruto e me deu do fruto também. Ou seja, ele não assumiu a responsabilidade de sua culpa, colocou na mulher. E isso se tornou uma herança para todas as pessoas, porque a maioria das pessoas, em certos momentos, não assumem seus pecados, suas culpas, e procura alguém para colocar a culpa do seu erro. Outra coisa que
era uma fraqueza, um erro, preferiu esconder-se de Deus ao invés de confrontar o seu próprio erro. Inventou desculpas ao invés de admitir a verdade. E a maior falta de todas, juntamente com Eva, trouxe o pecado ao mundo, ou seja, permitiu que o pecado fosse introduzido na criação perfeita de Deus. Mas também temos lições de vida que podemos tirar de Adão. Como descendentes de Adão, todos refletimos em algum grau a imagem de Deus. Ou seja, apesar da queda, ainda há em nós, no ser humano, alguma coisa que reflete a imagem de Deus. Deus está à procura de pessoas que, embora sejam livres para fazer o mal, escolham fazer o bem e amá-lo. Existe uma doutrina que diz que o homem não tem condições de fazer escolhas. Mas Deus nos capacita a fazer escolhas. Ele permite que tanto o mal quanto o bem esteja diante de nós. Porém, Ele nos capacita a escolher. E a gente tem a condição de fazer a escolha pelo certo ou pelo errado. Quando fazemos as escolhas pelo certo, acertamos, vivemos melhor. Quando decidimos fazer as escolhas pelo errado, para satisfazer nossos próprios desejos, com certeza as consequências são gravíssimas. Mas uma lição de vida é: não devemos culpar outros por nossas falhas. Nunca devemos imitar Adão nisso. Porém, há uma tendência muito grande de sempre querer arrumar um culpado para não assumir nossos próprios erros. Mas isso não dá certo. E por último, não podemos nos esconder de Deus. Onde quer que a gente vá, Deus está nos vendo, está nos contemplando. Então, seja em casa, seja na rua, seja à noite, seja durante o dia, independente do local, independente do lugar, independente de situação, Deus está nos contemplando e não podemos nos esconder dele. Tudo que fazemos está diante dos olhos do Senhor. Seja coisas boas, seja coisas más. E de tudo quanto fizermos, havemos de prestar conta um dia. As informações essenciais, o local onde ele vivia, onde foi criado e onde vivia, era o Jardim do Éden. Um local que está escondido aos olhos da humanidade. Quem sabe um dia Deus não vá trazer de volta esse lugar para aqueles que servem a Ele viver. O céu, talvez o Éden fosse um reflexo do que é o céu. Informações, outra informação ocupações. Ele era zelador, ele era jardineiro, ele era um fazendeiro, ele cuidava do maior jardim que existia, do mais perfeito jardim que existia. E esse jardim não apenas continha frutos, plantas frutíferas de bom apetite para satisfazer a necessidade de Adão, mas também ele era responsável pelos animais e pela terra. Outra coisa que é uma informação essencial é que Deus lhe deu uma família, deu uma esposa, filhos, né? Caim, Abel, Sete e inúmeros outros. Único homem que nunca teve pai ou mãe na terra. Essas são informações simples, mas essenciais. E o versículo-chave
É Gênesis 3 e 12 e 1 Coríntios 15, 22, que diz: Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Gênesis 3:12. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. 1 Coríntios 15, 22. Ou seja, por causa de Adão, todos caíram na condenação do pecado. Mas em Cristo Jesus, todos podem ser absorvidos e vivificados. Que maravilha! Deus é maravilhoso. A história de Adão pode ser encontrada no livro de Gênesis, do capítulo 1 e verso 26 até o capítulo 5, verso 5. Ele também é mencionado em 1 Crônicas 1:1, Lucas 3:38, Romanos 5:14, 1 Coríntios 15, 22 e 45 e 1 Timóteo 2, 13 e 14. Adão é o primeiro personagem bíblico e, por intermédio dele e das suas ações e as consequências que vieram sobre todo o mundo, devemos refletir também em nossas ações e as suas consequências. Apesar da grandeza do amor de Deus ter se manifesto e ter trazido Cristo, para que por ele possamos ser vivificados, tendo nós morrido nos pecados de Adão, em Cristo nós somos vivificados. Deus nos abençoe e ajude. Esta é o primeiro personagem dessa série Personagens Bíblicos. Nós já temos a série Introdução e Esboços aos livros da Bíblia, além de outras informações e outros tipos de postagem que a gente coloca no nosso canal, Louvor e Palavra. Que Deus abençoe cada um e você possa também nos ajudar se inscrevendo no nosso canal e compartilhando nossos vídeos com os seus amigos. Deus abençoe e até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.